Jovem Pan Saúde. Olá, sejam todos bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou a Kalina Sabino e hoje vamos falar sobre HIV e AIDS. De acordo com o SEAD, o órgão do governo paulista, a mortalidade por AIDS cai 78% em São Paulo desde 1995. Mas ainda temos um longo caminho para acabar de vez com a doença no país. E para a gente conversar mais sobre o assunto e tirar dúvidas, está presente hoje aqui comigo o médico sanitarista Sérgio Zanetta, que é professor de saúde pública e epidemiologia do Centro Universitário São Camilo. Oi, doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Kalina, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Bom, doutor, primeiramente eu gostaria de saber do senhor o que é a AIDS e o HIV, né? Porque tem essa confusão. Um é o vírus, outro é a doença. Qual a diferença entre eles? Então, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Ele é o instrumento que provoca a doença, como em outras infecções. O vírus é o HIV. E a AIDS é um quadro de adoecimento provocado pelo vírus HIV, que envolve o comprometimento de várias estruturas do organismo a partir do comprometimento do sistema imunológico da pessoa. Então, ela passa a ter infecções oportunistas em várias estruturas e o aparecimento de doenças que são determinadas pelo controle do sistema imunológico, como alguns cânceres. Então, a AIDS é a doença com sintomas e o HIV é o vírus que se transmite e que pode provocar, caso nós deixemos ele evoluir sem controle, a doença AIDS. Então, doutor, quem se contaminou com HIV, né, foi infectado pelo HIV, não necessariamente desenvolve a AIDS, é isso? Hoje em dia, mais do que nunca, nós conseguimos, nesses mais de 30 anos, quase 40 anos de combate à AIDS, estabelecer um tratamento com antirretrovirais que permite a uma pessoa ser portadora do HIV, ser tratado com eficiência e muito conforto também para a pessoa e ela levar uma vida normal, inclusive sem ter carga viral, quantidade de vírus para poder transmitir caso ele trate adequadamente. Então, a pessoa com HIV não necessariamente vai desenvolver a doença se ele se tratar com os tratamentos disponíveis no nosso Sistema Único de Saúde. E além dos tratamentos, não é mesmo, doutor, tem a PrEP. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre ela. Então, nós desenvolvemos ao longo dessas décadas uma série de estratégias de prevenção. A primeira é o foco em ações de educação, de prevenção física da transmissão da doença, com o uso de camisinha em todas as relações sexuais, uma barreira física nas relações sexuais, impedindo que haja troca de fluidos orgânicos, secreções vaginais, ejaculação, esperma, não é? Ou sangue, e de um organismo para o outro. E desenvolveu-se duas tecnologias de prevenção farmacológica. O tratamento pré-exposição e o tratamento pós-exposição. E daí vem a sigla do PrEP, não é? Em situações em que eu tenha uma pessoa com alta vulnerabilidade social da sua profissão, da sua atividade, eu posso proteger essa pessoa antecipadamente para que, havendo uma exposição, ela possa não contrair o vírus do HIV, o vírus da AIDS. É por isso que se fala da prevenção pré-exposição e existe também, caso tenha havido uma relação suspeita, uma relação crítica, uma relação potencialmente de transmissão ou uma relação com HIV, uma pessoa HIV positivo e com vírus circulante, eu posso fazer a terapia pós-exposição que permite que não haja a transmissão. Então, desenvolveu-se duas, basicamente, tecnologias voltadas à população
mais vulnerável para a contaminação, sobretudo população em situação de rua, em vulnerabilidade em termos de exposição a atividades sexuais ou a violência ou a condições que ela não possa controlar. Agora, doutor, com a experiência que o senhor tem, né, aí no ramo, o senhor acredita que com a PrEP, né, com essa alternativa que traz mais segurança em relação a contrair a doença, tenha banalizado esse tipo de tratamento? Pessoas estejam usando de forma que não seja, diria, responsável? Olha, o PrEP é um tratamento, uma abordagem que é utilizada com medicamentos, exige um preparo. Ela não é algo corriqueiro, mesmo após exposição. Então, não é a melhor alternativa ainda é a prevenção e se você for se relacionar com alguém que você saiba que é HIV positivo, pode estar ambos protegidos ou é possível que essa pessoa esteja tratada e não tenha vírus para transmitir. A PrEP não gera esse tipo de condição, de banalização, porque ela é utilizada basicamente em pessoas que estariam expostas sem controle pessoal, por uma situação fortuita ou por uma condição crônica de exposição, por exemplo, profissionais do sexo em situação de rua, em situação de grave exposição, que não têm, eventualmente, capacidade de exercer autonomias. Então, a melhor forma para esses casos é abordar a questão da transmissão e impedi-la de acontecer com o tratamento pré-exposição. Então, se sabemos que essa pessoa vai estar gravemente exposta, é possível antecipar essa condição e protegê-la adequadamente. Isso é efetivo, isso impede a transmissão e isso a gente impede que mais um caso de HIV positivo surja entre nós. Certamente, doutor. Então, existe uma documentação necessária para comprovar que há necessidade de usar esse tratamento da PrEP? Esse tratamento é um tratamento orientado pela equipe de saúde que atende as pessoas. E essa equipe tem capacidade técnica e relação profissional com as pessoas, os pacientes, e tem a capacidade de orientá-los e de disponibilizar a medicação para essas atividades. Então, isto não é uma atividade fortuita, isso é realmente uma das soluções para situações extremas, como a que eu relatei, de uma pessoa gravemente exposta e que tem baixa capacidade de exercer sua autonomia pessoal. Existem pessoas nessa situação e o tratamento pré-exposição é uma alternativa que nós temos para controlar a transmissão do HIV, entre tantas outras. Então, é por isso que nós conseguimos um relativo sucesso, e sobretudo no Brasil, na abordagem do manejo da AIDS, e somos um modelo internacional, que enfrentamos com coragem e com clareza e com a ciência ao nosso lado, cada uma das situações que se colocam em relação à exposição. Bom, e mesmo hoje em dia, tendo tratamento disponível, como a gente está falando, alguns tratamentos, muitas pessoas, infelizmente, ainda têm preconceito com quem é portador de HIV, muito por causa da desinformação e por mais que seja uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, nem sempre é a única maneira, né, doutor, de se contaminar com vírus por meio do sexo. Quais são essas outras maneiras? A maneira mais importante é através do sexo desprotegido, mas é possível haver contaminação com objetos cortantes ou objetos que sejam introduzidos em áreas de mucosas com contaminação de fluidos humanos, vaginais, de esperma ou de sangue. Mas você mencionou a questão fundamental, a questão do preconceito. Hoje,
A maior barreira e o maior problema que enfrentamos no manejo da AIDS é o preconceito ainda. Um preconceito que é das pessoas em relação a quem tem HIV positivo. É verdade, isso precisa estar sendo combatido, mas é um preconceito também introjetado. As pessoas têm receio do HIV e têm dificuldade ou resistência a fazer o autoteste para conhecer a sua condição, o que é absolutamente inadequado, porque hoje eu posso conhecer a minha situação de contaminação ou não pelo HIV, tomar medicamentos e levar uma vida normal, inclusive fazendo com que eu não tenha vírus viável e, portanto, podendo, inclusive, ter relações sexuais sem que haja transmissão, se eu tiver o meu estado absolutamente controlado. É assim que nós vamos conseguir vencer a AIDS. Uma pessoa que tem o vírus controlado, ela tem que tomar outros tipos de cuidados, de repente com a alimentação, suplementar alguma vitamina, evitar algo prejudicial, como cigarro, enfim, gordura, o colesterol alto? Tem alguma outra restrição? Então, a pessoa que tem uma infecção como a do HIV, de um modo geral, como todas as pessoas, devem levar a vida mais saudável possível. A utilização de álcool, de drogas, a utilização de cigarro, que é uma droga lícita, podem fragilizar não só a sua saúde, como a sua capacidade crítica de tomada de decisões. Então, nós recomendamos que a pessoa leve a vida mais saudável possível, mas ela não tem daí nenhuma restrição, basicamente. Ela hoje, os medicamentos são tão seguros e tão confortáveis, ela leva uma vida como qualquer outra pessoa. Você não terá praticamente restrições se você for HIV positivo e tomar a medicação adequadamente. Por isso é importante a gente saber. Cada um deve saber o seu estado. Se houver dúvida, se aconteceu alguma coisa na sua história, na sua trajetória, e você tiver dúvida, faça a testagem, é sigilosa, individual, e se você for HIV positivo, você pode tratar e levar uma vida normal por décadas, por toda a sua vida. Agora, doutor, desde 1996 os tratamentos são disponibilizados pelo governo gratuitamente, contando atualmente com 22 medicamentos. Primeiramente, por que essa quantidade grande de medicamentos? E antigamente eles causavam muitos efeitos colaterais, né, doutor? Esses atuais são menos nocivos? Então, em 96, eu participei da primeira experiência em Santos que distribuiu antirretroviral gratuitamente para a população. Foi o começo no SUS. Em 96, o Ministério da Saúde passou a distribuir para todo o país. No início das pesquisas, nós tivemos muitos medicamentos para o tratamento. Houve uma pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos ao longo do tempo. Esses medicamentos foram evoluindo com as pesquisas realizadas, com a evolução científica. Antigamente se tomava algumas dezenas de comprimidos por dia. Hoje eu consigo fazer o tratamento tomando 2 comprimidos por dia, com muito menos efeito colateral e muito mais controle e conforto para as pessoas. Então houve uma evolução no tratamento, inclusive nas o que a gente chama de formas farmacêuticas para tratamento. A quantidade de comprimidos e medicamentos que são tomadas são em menor quantidade, o que traz conforto e uma possibilidade de uma melhor vida. Então isso é fruto da evolução da ciência, da evolução da medicina e do grande esforço no mundo inteiro de solidariedade e de tratamento das pessoas com HIV positivo, uma vez que a vacina é algo distante, porque o vírus tem um comportamento, tem mutações que não permite que a gente tenha conseguido desenvolver vacina ainda para o HIV. Pois é, essa é uma grande questão, né, doutora? A questão da vacina. Por causa disso, então, porque é um vírus que acaba sofrendo muitas mutações, por isso que ainda não temos. A gente vê vacina para tanta coisa e para HIV ainda não.
Então, é um privilégio ter vacina, né? As vacinas são uma descoberta fantástica da humanidade e as que estão disponíveis para nós devem ser usadas com entusiasmo, porque elas nos ajudam. Infelizmente, dependendo da doença, dependendo do vírus, dependendo do seu comportamento, da sua capacidade, do que a gente chama de instabilidade da estrutura dele, ele sofre muitas mutações. Quando eu consigo desenvolver uma vacina, ele já está à frente dessa vacina, portanto, a vacina não tem sido efetiva. Então, para as doenças em que eu consigo ter vacina, é uma maravilha. Infelizmente, para o HIV, nós ainda não temos vacina e não estamos muito próximos disso. Vamos continuar com as boas alternativas que temos que desenvolvermos nessas décadas, que é o tratamento e as formas de prevenção, quer sejam farmacológicas, quer sejam as barreiras físicas e a alteração de comportamentos sexuais e comportamentos pessoais que permitam a eliminação, o controle da transmissão. Pois é, o senhor fala da evolução, né, dos medicamentos, dos tratamentos. Então, até por isso, porque eu lembro, eu sou de uma época, doutora Ali, dos anos 80, em que a gente via, né, grandes ícones do rock, principalmente, Freddie Mercury, Cazuza, eles que foram infectados, acabaram desenvolvendo a AIDS. A situação que eles ficavam e, enfim, perdemos esses astros do rock. Hoje em dia a gente não vê mais isso, graças a Deus, e isso se dá graças à evolução também dos medicamentos? Sem dúvida nenhuma. E a abordagem, sobretudo, do sistema. Enquanto outros sistemas no mundo, Estados Unidos inclusive, hesitaram sobre como abordar a questão da AIDS, o Brasil foi pioneiro. Nós transformamos isso numa questão fundamental para o Sistema Único de Saúde, agimos com solidariedade humana e passamos a tratar todos os pacientes. Quem tinha AIDS ou quem era HIV positivo na década de 80 e até meados da década de 90, praticamente não tinha alternativas de tratamento. Então, a evolução, as pessoas não sobreviviam a mais que 10 anos doentes, porque elas iam ter um quadro grave de infecção. Para se ter uma ideia, as UTIs dos grandes hospitais públicos e privados do país tinham uma ocupação de 70%, 80% de pacientes com AIDS, uma série de infecções e um comprometimento muito grave da saúde das pessoas, com altíssima mortalidade. A ocorrência, o desenvolvimento desses medicamentos faz com que esses casos não se tornem graves e o vírus entre numa situação de controle da sua proliferação, a ponto da pessoa poder se manter, como nós dizemos, baseado nos exames, com carga viral zero. Ele não produz mais vírus quando ele está com um tratamento regular e cuidadoso. Então, aquele óbito, aquela experiência do passado de que a AIDS era uma sentença de morte, há muito foi superada. Hoje, a sentença que eu posso ter é de vida com qualidade. Então, se eu souber que tenho HIV positivo, é uma vantagem hoje em dia que eu tenho descobrir isso mais cedo do que tarde, porque eu não deixo o vírus evoluir. Eu vou, desde a minha descoberta, tratar e poder ter uma vida sem nenhuma das complicações a que se pode levar esse tipo de doença. E as grávidas, doutora, gestantes, é possível que elas não passem o vírus para o feto ou não? Isso acaba acontecendo? Nós temos hoje uma condição já estudada de controle da transmissão vertical. A gente chama quando a gestante tem a possibilidade de passar alguma doença para o seu feto. Então, nós temos abordagem e tratamento das gestantes no pré-natal e no anteparto que permitem que não haja transmissão ou ela ocorra em situações raríssimas. Eu uso medicações no anteparto, interrompo o parto através de uma cirurgia, a gestante HIV positivo não deve ter parto normal e também durante o período depois de cuidados da criança ela não pode amamentar. Então hoje eu posso controlar a gravidez, detectar o HIV positivo durante o pré-natal, realizar o tratamento adequado dessa gestante durante o pré-natal
Mas mesmo que eu só descubra no momento do parto, é possível proteger a criança da transmissão que ocorre quase que 100%, predominantemente, durante o mecanismo de parto. Então, eu posso, por isso que em toda maternidade, mesmo que a gestante, eu não tenha informação do pré-natal dela, eu faço um exame, pessoa para detectar se aquela gestante, aquela mãe tem HIV positivo. Se ela tiver, eu vou dar medicação a ela e, eventualmente, dependendo do protocolo, depois a criança também, e essa criança nascerá sem o vírus. É possível hoje uma gravidez com segurança. E é possível engravidar se eu tiver em tratamento e com carga viral baixa também, sob controle. Por isso que a gente diz que a vida é normal da pessoa. Não é normal porque ela tem um vírus, está tomando medicamento, mas é um esforço da sociedade brasileira que acolheu todas as pessoas com um sistema de saúde solidário e cuidadoso, como é o nosso Sistema Único de Saúde. Isso é uma excelente notícia, doutor. Agora, por sua vez, as crianças que acabam se infectando, portando o HIV, os cuidados com a criança, eles são diferentes ou são os mesmos cuidados de um adulto? São os mesmos cuidados. Eu posso manter, claro que as doses são diferentes, os cuidados são diferentes, é um organismo em crescimento, em desenvolvimento, então eu preciso ajustar as medicações para que elas possam proteger a criança sem interferir grandemente no seu desenvolvimento, mas eu posso também abordar as crianças com muito sucesso com as medicações. É por isso nós tentamos evitar a transmissão vertical, também por isso, porque é uma doença para toda a vida. Pode sobreviver décadas, claro, sem dúvida, mas o ideal é que não haja transmissão vertical. E nós conseguimos controlar isso muito bem no país e no mundo com essas estratégias. Agora, uma criança que, porventura, tenha contraído o HIV, ela pode também ser manejada em condições absolutamente, condições muito boas, com excelente sobrevida e excelente qualidade de vida. Bom, doutor, a gente está encerrando aqui o nosso JP Saúde, o tempo já está ficando curto, mas eu gostaria muito, é lógico, que o senhor dissesse ainda quais são os principais desafios do Brasil. Eu sei que a gente é referência, exemplo, isso nos orgulha muito, mas quais são ainda os principais desafios para a gente conseguir erradicar essa doença? O principal desafio é nós retomarmos a coragem e o foco na abordagem da HIV. Nós temos, como em toda atividade de propaganda, de difusão de educação em saúde, nós temos grupos diferentes e nós temos que customizar os processos de mensagens para que elas sejam adequadamente absorvidas, entendidas e enfrentadas pelas pessoas. Então, as campanhas contra a transmissão do HIV, focadas em grupos específicos, precisam ser retomadas com uma característica que sempre marcou a evolução do tratamento da AIDS no Brasil: sem preconceito. O preconceito só atrapalha o desenvolvimento da ciência, o cuidado das pessoas e a solidariedade da sociedade como um todo. Então, o caminho é aumentar a detecção e colocar todas as pessoas HIV positivas em tratamento para que a gente elimine as oportunidades de transmissão do HIV ao controlar todos os casos que estariam circulando e transmitindo o vírus. Tá certo. Então, mais uma vez, é mais uma questão de conscientização, não é mesmo? É uma questão de conscientização, mas é uma questão de organização e de envolvimento das pessoas. Custa muito dinheiro, muita energia, muita tecnologia e muito esforço da sociedade e sofrimento humano não controlar essa doença. Então, nós temos que manter os esforços. Não é simples, não é fácil, mas nós já demonstramos que é possível fazê-lo, mas que isso é preciso fazer. Muito bem, o médico sanitarista Sérgio Zanetta, que também é professor de saúde pública e epidemiologia do Centro Universitário São Camilo. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu?
Um prazer, Felinho. Um prazer estar aqui com vocês. Eu estou à disposição. Grande abraço. Prazer é todo nosso. Bom, Jovem Pan Saúde fica por aqui. Agradeço também a sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso programa de hoje. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, já sabe, envie um e-mail para saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço, beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Jovem Pan Saúde.